Os irmãos Seth, George Clooney, e Richie Grieco, Quentin Tarantino, estão fugindo do FBI e do Texas. Durante os primeiros minutos do filme, eles realizam um roubo e destroem uma loja de bebidas, matando o funcionário e um policial, que eram duas testemunhas feitas de reféns na loja durante o tiroteio. Eles ainda mantêm um caixa do banco de refém no porta-malas de seu carro, que Richie usava anteriormente para realizar estupros e assassinatos. A família Fuller, Jacob, Harvey Keitel, o pai e um pastor que está passando por uma crise de fé, seu filho Scott Ernest Liu e a filha Kate Juliette Lewis estão em um período de férias no seu RV. Eles param em um motel e são prontamente sequestrados pela dupla, que forçam a família Fuller a contrabandear além da fronteira mexicana. Seth e Jacob fazem uma trégua. Se os irmãos podem fazê-lo após a fronteira, Jacob e sua família sairiam da provação ilesos. Eles chegam na Titty Twister, um clube de strip no meio de uma parte desolada do México, onde os jecos serão recebidos pelo seu contato Carlos Tite Marin ao amanhecer. Os jecos exigem que os Fullers tomar uma bebida com eles antes de sair, apesar do óbvio desconforto de Kate. Logo depois de entrar no clube, o caos se instala, depois que os funcionários e strippers revelarem que são vampiros. A maioria dos clientes são rapidamente mortos, e Richie é mordido pela stripper Satânico Pandemonium, Salma Hayek, e sangra até a morte. Apenas Seth, Jacob, Kate, Scott, um motociclista chamado Sex Machine, Tom Savini e Frost Fred Williamson, um veterano de guerra do Vietnã, sobrevivem ao ataque. Os patronos mortos, incluindo Richie, voltam à vida como vampiros, forçando Seth a matar seu próprio irmão. Durante esta segunda luta, um dos vampiros morde Sex Machine no braço. Posteriormente, Sex Machine transforma-se em um vampiro e morde Frost e Jacob antes de ser jogado por Frost através da porta, permitindo que um exército de vampiros para entrar como morcegos a partir do exterior. Seth e os Fullers escapam desesperadamente e usam armas para caçar vampiros, incluindo uma estaca improvisada numa furadeira pneumática, uma espingarda e água benta, obrigando Jacob a recuperar sua fé para abençoar. Jacob, sabendo que em breve vai se transformar em um vampiro, pede a Scott e Kate para matá-lo quando se transformar. Já armados, eles fazem o ataque final contra os mortos-vivos. Sex Machine vira uma criatura semelhante a um rato e ataca Seth, que o mata. Jacob também transforma-se, mas Scott hesita em matá-lo, permitindo que o pastor o mordesse. Scott joga água benta em Jacob e atira nele, mas é capturado por vários vampiros que começam a devorá-lo. Implorando por morte, o rapaz é baleado por Kate. Apenas Seth e Kate sobrevivem, cercados por vampiros. Assim como eles contemplaram o suicídio, córregos de brilho da luz solar, através de novos buracos nas paredes, fazendo com que os vampiros se afastassem. Ao amanhecer, Carlos abre a porta, deixando entrar a luz solar completa, e matando todos os vampiros dentro. Carlos admite que nunca tinha entrado no clube, mas que ele tinha pensado que parecia um lugar divertido. Kate pergunta a Seth se poderia ir com ele para El Rey, mas ele recusa dizendo: "Eu posso ser um bastardo, mas eu não sou um filho da..." Eles seguem caminhos separados depois de Seth dar Kate algum dinheiro. Quando eles saem, a câmera se move para trás, para revelar que o Titty Twister era, na verdade, parte superior de um antigo templo asteca parcialmente enterrado, presumivelmente a casa de vampiros durante séculos, e que centenas de caminhões e motos foram derrubados para o lado do penhasco. Quando o vampirismo abraça a diversão, o gênero é agraciado por filmes fantásticos como A Hora do Espanto, 1985,
Os Garotos Perdidos e Quando Chega a Escuridão, ambos de 1987, além de Vampiros, de John Carpenter, 1997, e Um Drink no Inferno, From Dusk Till Dawn, 1996, o melhor trabalho de Robert Rodrigues. Distante da concepção original, que trazia as criaturas da noite como seres por vezes romantizados, envoltos em erotismo e estabelecidos em castelos e mansões góticas, Os Vampiros de Quentin Tarantino e Robert Kurtzman, o mestre dos Desejos, 1997, são seres vorazes e abomináveis, agressivos e caçadores, representando metaforicamente a visão que os americanos têm dos mexicanos. Lançado no Brasil em abril de 1996, tive o privilégio de vê-lo nos cinemas em uma pré-estreia no Shopping Plaza Sul. O longa chamava já a atenção pela tagline: eles mataram 13 policiais, 4 civis e são os heróis. Imagine os vilões. Além, é claro, de referenciá-lo aos trabalhos anteriores dos envolvidos, como Pulp Fiction e A Balada do Pistoleiro. Um Drink no Inferno conquistou quase os 60 milhões em sua passagem pelo mundo todo, com mais de 60% de aprovação no Rotten Tomatoes, ainda que também tenha sido malhado por alguns críticos mal-humorados como Desson Howe, do The Washington Post, que o definiu como um monumento à sua própria falta de imaginação, o que, convenhamos, é uma opinião absurda, tendo exatamente no acerto imaginativo um dos seus principais méritos. Trata-se de um filme dividido em 2 partes, com 1 hora de road movie, com 2 criminosos em uma tentativa de fugir dos LAPD e com o fruto do roubo e tendo uma família de refém. E pouco mais de 40 minutos de um terror claustrofóbico, em que os sobreviventes tentam se defender de uma horda de monstros sanguinários em uma boate. As 2 são funcionais, seja pelo protagonismo de bandidos insanos, com frases muito bem colocadas no roteiro de Quentin Tarantino, ou pelos personagens peculiares que são descobertos em um cenário libidinoso, com músicas características e danças sensuais. Tudo funciona bem para a proposta divertida, como os efeitos especiais e a maquiagem, a trilha sonora e o bom humor, assim como o ótimo elenco e a direção consciente de Rodrigues. Tem início na loja de bebidas Benny's World of Liquor, onde o atendente Pete Bottoms, John Hawkes, folheia uma revista e tem uma conversa tranquila com o Texas Ranger Earl McGraw. Michael Parks, que já atuou com o mesmo personagem em Kill Bill, Planeta Terror e A Prova de Morte, sabendo da fuga de 2 perigosos assaltantes, Seth, George Clooney, e Richie Jecko, Quentin Tarantino. Ao ir ao toalete, os irmãos aparecem com uma refém, com as insinuações de Richie de que o balconista teria mandado um sinal para o policial. Eles voltam a se esconder com a máxima de Seth, sem uma tradução adequada. Everybody be cool. Be cool. Menos de 1 minuto depois, Richie estoura a cabeça do Ranger, dizendo que teria visto um sinal feito com os lábios. E acontece o confronto com Pete, resultando em seu corpo queimado, ainda atirando na dupla, e um furo na mão do vilão. Pela estrada, com os créditos surgindo elegantemente, a imagem permite que o público veja a tal funcionária do banco que fora sequestrada e anunciada em uma reportagem na TV com a repórter Kelly Howge, Kelly Preston, que voltaria. E fazer o mesmo papel em Eles Matam, Nós Limpamos, entrevistando o agente do FBI, Stanley Chase, John Saxon, em participação especial. Quando a matéria se referencia a Richie como um estuprador, o público já entende o destino da sequestrada, depois que Seth a deixa sozinha com o irmão. Perto dali, uma família faz uma refeição em um restaurante, planejando os rumos da viagem de RV e falando sobre a falta de fé do ex-pastor Jacob Fuller, Harvey Keitel, depois que perdera a esposa em um acidente. Ele está acompanhado de seus filhos, Kate, Juliette Lewis, e Scott Ernest Liu,
sem imaginar que momentos depois quase atropelarão Seth e serão visitados pelos irmãos, requisitando o veículo e a presença deles até chegar ao México para encontrar o bandido Carlos Titchmarin em um dos seus 3 papéis no filme, que irá ajudá-los a chegar em El Rey. Quase são descobertos pelo guarda da fronteira, novamente Titchmarin, mas conseguem fazer a travessia e rumar para o ponto de encontro, a boate Titty Twister. Uma parada de caminhoneiros e motoqueiros, o ambiente já deixa transparecer sua personalidade, com dizeres luminosos e seios em destaque, além da chamada do porteiro, outra vez Titi, sobre as mais variadas vaginas presentes no local. Seth e Richie o golpeiam na entrada e adentram com a família em um ambiente imenso, com belíssimas mulheres seminuas dançando por todos os cantos, ao som da trilha sonora da banda Tito and Tarantula, com Angry Cockroaches, e depois a excelente After Dark, em uma das melhores cenas do filme, quando acontece o show da Satanico Pandemonium, referência ao filme Satânico Pandemonium, 1975, de Gilberto Martínez Solares, na interpretação de Salma Hayek, inicialmente com uma cobra envolta ao pescoço. No ambiente, destacam-se o bartender Razor Charlie, Dani Trejo, com mais de 400 papéis no currículo, como o do anti-herói Machete, o cliente Sex Machine, Tom Savini, em um de seus melhores papéis, que possui uma arma no genital e habilidade com chicote, e o grandalhão Frost, Fred Williamson, que foi combatente do Vietnã. Bebidas e confusões acontecem no recinto, até que o olhar da Satanico pede que as portas do estabelecimento sejam fechadas para servir o jantar. Todas as mulheres e atendentes se transformam em vampiros e começam a atacar o público, obrigando a família Fuller a se unir com Seth, depois que Richie teve o ombro dilacerado para posteriormente se transformar em monstro. Vendido como um filme B, principalmente pelo trailer mal concebido, Um Drink no Inferno não se pode definir com esse rótulo. Muito bem realizado e distante de designações trashes, o filme é um ótimo acerto de todos os envolvidos.